No final dessa década, Cartola foi literalmente jogado para escanteio. Muitos até achavam que ele havia morrido. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, acomode-se em uma boa posição, pois o vídeo irá começar. Ah, quase que eu me esqueço. Vocês estão no YouTuber por acaso. Antes de tudo, vamos começar contando um pouco a história do fundador. Cartola, nome artístico de Angenor de Oliveira. 1908-1980, foi um dos maiores compositores e intérpretes da música popular brasileira, especialmente no gênero samba. Nascido no Rio de Janeiro, Cartola teve uma carreira marcada por sua ligação com a Mangueira, uma das mais tradicionais escolas de samba da cidade. Embora tenha enfrentado dificuldades financeiras e tenha sido reconhecido tardiamente, sua obra é considerada uma das mais importantes da música brasileira. Suas canções, como As Rosas Não Falam, O Mundo é um Moinho, Alvorada e Preciso Me Encontrar, são marcos do samba de qualidade, caracterizadas por uma poesia profunda e uma melodia refinada. Cartola também ficou famoso por sua habilidade como cantor, com uma voz suave e expressiva, que refletia a melancolia e a beleza de suas composições. Seu trabalho influenciou gerações de músicos e continua sendo reverenciado até hoje como um dos maiores nomes da música brasileira. Essa foi uma breve apresentação do mestre Cartola, mas volto em outro vídeo com a biografia desse grande compositor. A sorrir eu pretendo levar a vida. Agora vamos falar sobre a outra fundadora do bar famoso. Dona Zica, nome artístico de Zica de Oliveira, foi uma figura fundamental na vida de Cartola e na história do samba brasileiro. Ela nasceu Maria das Dores de Oliveira e ficou conhecida principalmente por seu papel como esposa e companheira do compositor, além de ser uma das responsáveis pelo cuidado de Cartola durante momentos difíceis de sua vida. Dona Zica e Cartola se conheceram nos anos 1930, e ela foi um apoio emocional e financeiro para ele, especialmente durante o período em que ele enfrentava dificuldades econômicas e de saúde. Ela foi muito importante para Cartola em sua fase mais difícil, quando ele vivia em situações precárias e foi um pilar fundamental em sua vida pessoal e artística. Zica também é lembrada por sua contribuição para o samba e para a história da Mangueira, a escola de samba à qual Cartola foi profundamente ligado. Juntos formaram um casal que simbolizava o amor, a arte e a resistência dentro da comunidade carioca e do samba. Em um contexto mais amplo, Dona Zica foi uma mulher que, apesar de ser muitas vezes ofuscada pela fama de Cartola, teve um papel importante em sua vida e no resgate da memória do sambista, que mais tarde seria reconhecido como um dos maiores ícones da música brasileira. Ela também é uma figura lembrada com carinho pelos amigos e familiares de Cartola. Como é que aconteceu a Zica no Carnaval Carioca? Aconteceu assim, que a Mangueira tinha diversos blocos. Tinha o bloco do Mestre Candinho, tinha o bloco da tia Tumásia, tinha o bloco do seu Júlio, que era meu tio, que é pai do senhorzinho que fala na Mangueira. Então, começou aí, e tinha o bloco Zarengueiro, que era o bloco famoso, né, que chegava na rua, brincava, fazia uma arruaça. Então depois, esse grupo de rapazes que eram do Zarengueiro, como Cartola, Saturnino e diversos que eu não me lembro mais o nome. Então aí fundaram, vamos fundar uma escola de samba? Aí fundaram a Mangueira, na Estação Primeira de Mangueira. Bom, aí, mas primeiro ninguém quis sair não, esse pessoal vai fazer a roça, não vamos sair não, mas depois, aquele ano eles melhoraram um bocadinho, saía cada pessoa, 80, 100 pessoas que saíram. Aí quando chegou no ano seguinte, aí já sabe, todo mundo aderiu, né, a Mangueira. Então eu comecei a sair, tinha eu 15 anos. Durante muito tempo, Cartola foi a principal figura de Mangueira. Um dia ele desapareceu do morro e muita gente pensou que ele tivesse morrido. Até surgiram alguns sambas falando nele como se fosse um homem do passado. As escolas de samba cresceram, se desenvolveram. E apesar de ter sido fundador da Estação Primeira de Mangueira, Cartola não acompanhou os rumos que as escolas de samba tomaram. Como citado no início desse vídeo, Cartola foi um famoso intérprete de sambas e também um grande compositor, isso nos anos 1930. Porém, na década de 40, mais precisamente no final dessa década, Cartola passou a não ser mais tão requisitado quanto antes. Isso porque o samba que ele fazia e cantava já não estava tão na moda. Fora isso, a direção da Mangueira, escola de samba que ele fundou, já estava mais consolidada, ou seja, estava mais independente dele.
Então, dentro da escola, Cartola já era considerado a velha guarda. Como ele não concordava com o rumo que a escola estava tomando, se afastou da Mangueira e com isso não era tão requisitado para compor os samba-enredos. Ele também teve um grave problema de saúde. Foi diagnosticado com meningite e também ficou viúvo. Ou seja, no final dessa década, Cartola foi literalmente jogado para escanteio. Muitos até achavam que ele havia morrido. Nesse período mais recluso, Cartola se mudou para a favela do Caju, doente e exagerando muito na bebida. Algumas pessoas diziam que ele vivia como um maltrapilho. E foi nessa época que ele encontrou Dona Zica, que já era uma fã dele e eles acabaram se relacionando romanticamente. Dona Zica acabou convencendo Cartola a voltar para a Mangueira e a partir disso a vida do compositor começou a tomar um certo rumo. Dona Zica arrumou um emprego para Cartola, que nessa época já estava com 50 anos, como lavador de carros em Ipanema. E foi trabalhando como lavador que Cartola encontrou Sérgio Marcos Rangel Porto, mais conhecido pelo pseudônimo Stanislau Ponte Preta. Stanislau não achou justo ver um grande artista do calibre de Cartola ficar daquele jeito. E assim, tentou ajudar o cantor a voltar ao sucesso. Ele colocou Cartola para fazer algumas apresentações e fez com que algumas músicas dele voltassem a tocar no rádio. Porém, como dito antes, a música de Cartola não era o estilo do momento. As músicas que estavam em alta eram as músicas de boate e boleros, estilos muito diferentes de Cartola. Foi aí que um outro jornalista ficou sabendo da história do compositor e decidiu ajudar também. JFG, que conhecia alguns empresários, conseguiu outros trabalhos, não só com a música, para Cartola, e foi assim de trabalho em trabalho que ele chegou a um emprego como zelador. Esse novo trabalho era no prédio da Prefeitura do Rio de Janeiro. Porém, esse não era apenas um prédio público qualquer. Ali funcionava a sede das escolas de samba do Rio. Ali era um ponto de encontro de muitos sambistas. Entre eles, Nelson Cavaquinho e Elton Medeiros. A sede era praticamente um refúgio onde as músicas antigas tinham o seu devido valor. Por isso, Cartola começou a se envolver mais com os outros músicos. Apesar de haver várias reuniões e encontros que eram uma espécie de resistência do samba das antigas, aquele prédio em questão já estava condenado à demolição, porém ninguém estava correndo atrás para uma possível transferência. Fora isso, o que começava como uma reunião de negócios acabava em uma grande roda de samba que ia até tarde da noite. Com isso, a cerveja terminava e não tinha onde comprar mais. Um dos frequentadores da sede era um empresário chamado Eugênio Agostini. Observando os problemas apresentados, teve a ideia de montar uma pensão onde funcionaria o bar e restaurante. A intimidade de Dona Zica com as panelas foi decisivo para alavancar a vida financeira dela e de Cartola. E sabendo que ela já havia trabalhado fazendo refeições, mais precisamente vatapá na casa de Benjamin Eurico Cruz, Eugênio Agostini, juntamente de seus primos, fez uma sociedade com Dona Zica. Então, no dia 5 de setembro de 1963, nascia o Refeição Caseira LTDA, o Zicartola. O nome Zicartola é a junção do nome Zica com o nome Cartola, como podemos perceber. O estabelecimento funcionava no segundo andar de um sobrado de 3 andares. No terceiro andar moravam Dona Zica e Cartola e no térreo funcionava uma alfaiataria. Vale destacar que o apelido Cartola veio porque quando o compositor trabalhava como pedreiro, ele ia sempre bem arrumado e com um chapéu. Por isso, seus colegas de trabalho o apelidaram de Cartola. Por conta disso, para ele era maravilhoso ter uma alfaiataria perto de casa, pois assim ele sempre teria as melhores roupas possíveis. Voltando ao restaurante, quando Dona Zica aceitou abrir o bar em sociedade, além dela e do marido estarem ganhando dinheiro, eles resolveram os 2 problemas enfrentados pela Associação das Escolas de Samba. Eles passaram a ter uma nova sede e resolveram o problema da cerveja. De início, o restaurante era para funcionar apenas na hora do almoço, onde Dona Zica, além de servir no local, também fazia marmitas para vender pelas redondezas do restaurante. E à noite, os músicos se encontrariam para as reuniões, que, claro, terminavam ao som de batucadas. Com o crescimento das escolas de samba na década de 60, os antigos compositores começaram a perder o seu espaço e procuravam refúgio no bar. E para se manterem na mídia, eles divulgavam a casa em diversos rádios e jornais. Zé Cat, um desses compositores da velha guarda, teve a ideia de aproveitar a reunião dos sambistas no local para realizar noitadas de samba, que passaram a acontecer nas noites de quarta e sexta-feira. Zé Cat e o poeta Hermínio Belo de Carvalho criaram no Zicartola a Ordem do Cartola Dourada, um reconhecimento aos grandes nomes da música brasileira. Os homenageados tinham seus rostos representados em quadros colocados nas paredes do restaurante. A inauguração do Zicartola ocorreu quando o local já era conhecido,
E sua festa de lançamento foi um sucesso. Claro que eu fui no Zica Cartola. Eu devo ter ido lá umas 4 vezes e fiquei encantado com o clima que tinha no Zica Cartola, que o Zica Cartola era um lugar de poesia, né? Aqueles compositores maravilhosos, sempre ali, todos juntos. E todo mundo naquela época era a favor de um negócio, derrubar os homens verdes. E lá era um ponto importante de resistência cultural, embora os compositores que frequentassem. Não tinha essa coisa de política, né? Eles faziam a música, mas os intelectuais de esquerda iam todos para lá. O compositor Paulinho da Viola, na época desconhecido, foi revelado no restaurante. A convite de Hermínio Belo de Carvalho, o então bancário Paulo César Batista de Faria foi levado ao Zica Cartola, onde fez parte do conjunto que acompanhava os cantores que lá se apresentavam. Com seu sucesso, o jornalista Sérgio Cabral, também frequentador da casa, escreveu sobre Paulo César em sua coluna no Jornal do Brasil. O apelido Paulinho da Viola foi dado pelo jornalista, que definiu que Paulo César não era nome de sambista. Com o início do regime militar no Brasil, em 1964, o Zica Cartola foi local de reuniões entre pessoas contrárias ao regime. O sobrado foi palco de lançamentos de livros de autores como Viriato Correia e discursos contra os militares. Além disso, também havia a defesa cultural da música brasileira, que, segundo os que lá se reuniam, estava ameaçada pela canção estrangeira, sobretudo a americana. Em 1965, 20 meses após a sua abertura, o Zica Cartola fechou as portas. Isso porque tanto Dona Zica quanto Cartola não sabiam lidar muito bem com os números. Nessa época, os sócios já haviam se desvinculado do bar e restaurante, e o casal não conseguiu tocar o negócio sozinhos. E eles enfrentaram esse problema não por falta de clientela, e sim por muitas das vezes vender fiado ou esquecerem de anotar os valores devidos por alguns clientes. O casal chegou até a passar o local para Jackson do Pandeiro, que tentou reformular a casa e transformá-la em um recanto nordestino, porém, sem sucesso, o local foi fechado em definitivo. Em 1974, já com 65 anos, Cartola foi para a cidade de São Paulo gravar o seu primeiro álbum. Vejam vocês, ele fazia sucesso desde os anos 1930, porém somente muitos anos depois ele gravou o seu primeiro álbum solo. Ou seja, o reconhecimento dele foi tardio. Para gravar esse projeto, Cartola e Dona Zica vinham para São Paulo, se hospedavam na casa de amigos e após voltavam para o Rio de Janeiro. Os amigos eram o seu Joca e a Dona Marília Chagas, que viviam na Vila Formosa, zona leste da capital. Cartola e Joca conversavam muito, pois eram amigos de longa data e em uma conversa eles decidiram abrir o Zica Cartola em São Paulo. Na verdade, a ideia deles ia muito além disso. Eles queriam abrir uma nova Mangueira, porém na capital paulista. A ideia da nova escola de samba não saiu do papel, porém a do novo Zica Cartola sim. Então o Zica Cartola paulistano foi aberto na rua Guaxupé. Entretanto, esse novo empreendimento durou apenas 6 meses. Dona Zica e Cartola não deram conta de ficar viajando toda sexta-feira de trem do Rio até São Paulo para cuidar do bar. O bar funcionava do mesmo jeito que no Rio de Janeiro. Porém, junto a isso, o álbum que o Cartola gravou estava fazendo muito sucesso, e com isso surgiram outros compromissos importantes, como shows e entrevistas. Então, conduzir esse novo negócio se tornou impossível. Apesar da vida curta, o Zica Cartola teve uma enorme importância para a música brasileira. O bar e restaurante teve uma grande importância na cultura. Lá haviam encontros que mudaram o rumo da música popular brasileira. Segundo Maurício Barros de Castro, no livro Zica Cartola, Política e Samba na Casa de Cartola e Dona Zica, não havia nenhum lugar dedicado ao samba como aquele local. O escritor também lembra que décadas antes houveram outras casas como Tia Ciata e o Café Nice, porém nenhum dos dois eram tão populares quanto o Zica Cartola. O bar e restaurante era a Casa dos Bambas, uma galeria viva do samba. Fora isso, ele também é um símbolo de resistência, não somente para as mudanças da música que jogavam para escanteio antigos músicos e compositores, mas também o point de encontro de estudantes e artistas de esquerda envolvidos com a resistência à ditadura militar.